Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. O programa Opinião, hoje, uma terça-feira, 15 de março de 2022. Muito bom estar com você mais uma vez, não é? Ao vivo, sempre. A Opinião está completando 2 anos já, daqui a pouquinho. E com a grata satisfação de ter você sempre, noite a noite aqui com a gente, aqui nos acompanhando, se bem informando, né? Ou tornando-se melhor informado no seu fim de noite, início para fim de noite, né? E, enfim, estamos aqui sempre com uma boa entrevista, todo dia uma entrevista ao vivo. Boa como a de hoje. Está a postos com a gente aqui já o deputado estadual Faisal Khalil, advogado, tá aí ó, ele é do PV, esse que você vê aí na tela, o Faisal deu trabalho para vir aqui, viu? Tivemos que mandar aí um oficial de justiça lá, enfim, acabou vindo. Condução com esse tipo, mentira, ele veio, mas é porque as agendas não estavam batendo. Hoje o deputado Faisal está aqui, vamos falar do PV, que é o partido dele, parece que não vai ficar no PV não, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, e outros assuntos mais da Assembleia. Rapaz, tem aquela questão da energia, lembra lá que o governo, a chamada taxação do sol, esses e outros assuntos aqui, você pode inclusive interagir com a gente via WhatsApp, 99932-2529, vai aparecer na tela para você, aí apareceu, para você interagir com a gente aqui no Opinião. Que tem sempre ele, Lorenberg Alves, meu parceiro. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha a Opinião pela internet, tanto pelo www.gazetadigital.com.br ou pelo Facebook, na página da TV Pantanal, obrigado pelo carinho da companhia, seja você aonde for, com quem for, em qualquer lugar do mundo, não é? Deputado Faisal, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Eu falei em tom de brincadeira. É brincadeira, mas não é brincadeira. Tom de verdade. Faz hora que a gente está querendo trazê-lo aqui, mas não estava batendo nossas agendas. Hoje bateu. Vamos prosear um pouquinho aqui. Eu vou perguntar, rapaz, falar de política, já que estamos aí nessa janela aberta, tem uma janela escancarada, janela partidária, viu? Aberta, escancarada aí, e quem não está satisfeito, que pula pela janela. O senhor vai pular pela janela porque está no PV, o PV tem uma missão aí árdua, tem uma federação aí que está prevendo um casamento forçado. Casamento é aquele, né, que você casa com a mulher e você tem 4 anos para ficar junto com ela. Se você não gostar dela, meu caro, tem que suportar. 4 anos juntos, né? E o PV, na federação, parece que é PV, PT, PCdoB e tem mais um, não tem? Mas está conversando ainda. Mas parece que vai dar certo isso aí. O senhor vai se manter no PV para o seu projeto de reeleição? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu professor, nosso professor Lorenberg. É um prazer imenso estar conversando com vocês, a todos os telespectadores do programa Opinião. Não é uma janela, é uma porta, né? Eu acho que eu vou sair pela porta da frente porque na minha humilde opinião, nós fizemos um bom mandato enquanto deputado estadual. Estamos, sim, procurando novos rumos. O relacionamento do PV deu uma estremecida nas eleições municipais, todos sabem, pelo fato de nós termos o nosso estadual hoje vice-prefeito. E eu, como deputado estadual, não estava junto no apoio a essa chapa em razão do candidato do MDB, nosso atual prefeito de Cuiabá. Então, o nosso relacionamento estremeceu, abrir o processo de expulsão, enfim, e não aconteceu. E agora, com essa ligação do PV com o PT e entre outros partidos, eu acho que esse foi o ponto final da nossa trajetória do Partido Verde aqui no estado de Mato Grosso. Mas eu acho que não tenho o que reclamar dos dirigentes. O Aloysio é um cara fantástico, converso muito com ele. É uma pessoa que sabe fazer política, eu considero como um amigo.
podemos ter posições diferentes, mas é um cara que respeita muito. Então, aqui dessa trajetória, todos esses 4 anos, eu tenho que deixar um grande abraço para o nosso amigo Luiz Leite, e eu falo nosso amigo mesmo, e que inclusive nos permitiu a ingressar com a ADIM contra a taxação do sol. Então, eu estou feliz por esse aspecto, fico triste em razão das amarrações políticas construídas no município de Cuiabá, não no interior do estado de Mato Grosso. Como você fala PV e eu, enquanto deputado estadual, eu tenho que me ver no Mato Grosso inteiro, mas por um motivo municipal da nossa capital, me crucificaram dentro do PV. Mas eu saio de cabeça erguida, algumas pessoas não gostam de mim dentro do PV, normal, acho que todo partido tem esse tipo de animosidade, pelas minhas posições, pelos meus posicionamentos, mas eu acho que, em tom de despedida do partido, eu vou aproveitar essa janela, que na verdade é uma grande porta para estar procurando uma outra agremiação, e estou procurando mesmo, estou procurando outra agremiação que aceite, o deputado Faisal aceite as minhas posições. Eu não sou uma pessoa, não sei se vocês já perceberam, eu fui vereador do mesmo partido do Mauro Mendes, PSB, e eu estou hoje como deputado estadual, mas não sou uma pessoa que, não, você tem que votar isso, assim e isso assado, porque você está no partido e a direção do partido está mandando você votar assim. Esse é o direcionamento partidário. Eu tenho as minhas opiniões, então eu estou procurando um partido que aceite Faisal como mulher, que eu acho que eu quero fazer certo. Posso até errar, mas eu quero fazer o certo. Então, estou me despedindo sim do PV. Ortiz, você não sabe para onde não? Você é Podemos, PL, para onde que é? Olha, no Podemos, nós passamos um ano inteiro numa construção, no interior, que eu falo, e eu ajudando, inclusive, vereadores do Podemos, com emenda parlamentar, com outros tipos de subsídios ou auxílios, e chegou em cima da hora em que eu poderia me filiar, sim, ao Podemos. O nosso governador foi até Brasília e conversou com a presidente nacional do partido, a Renata Abreu, com a qual eu conversei também na sexta-feira. Tivemos uma conversa muito franca, me expôs as condições e me expôs os motivos, e eu estou analisando ainda. Gostaria muito de estar no Podemos, mas o governador tem atrapalhado um pouquinho aí. E é claro, quem é mais forte? Um deputado estadual ou um governador, com o secretariado e outros deputados juntos. Então, estou aguardando. Já mandei uma mensagem para a Renata, falo que eu quero filiar sim ao Podemos, é um partido que eu me identifico, e estou aguardando aí o cartão verde para eu ingressar no Podemos. Nuremberg. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Depende dele, né? Se ele quiser vir. Eu viajo muito. Mas é a nossa alegria mesmo tê-lo aqui. O nosso programa ganha muito. Eu vou entrar nessa carona aí da resposta. Vamos imaginar, deputado, que o senhor, de fato, filie a um partido que lá na frente faça aliança com a União Brasil, que tem numa chapa ao governo do Estado o governador Mauro Mendes na reeleição. O senhor vai pedir voto para o governador Mauro Mendes? O senhor vai estar em palanque junto com o governador Mauro Mendes ou não? Eu estou lembrando disso, talvez o amigo telespectador não saiba, mas que houve sim um distanciamento entre o deputado Faisal e o governador por conta daquela derrubada do veto, né, verdade, da energia solar. E aí, o senhor vai estar no mesmo palanque, vai pedir voto ao governador ou não? Infelizmente, não. Nós fizemos uma campanha em 2018, então, dentre as quais enxugamento da máquina. Sempre falei que eu não faço oposição por fazer oposição. Não é o correto. Então, nós ficamos 2 anos, inclusive fui convidado para ser secretário, uma época, gostaria muito de ser, mas eu comecei a perceber que nós temos algumas divergências em vários pontos, e desde a questão tributária,
essa questão da energia solar foi o pingo d'água dessa separação. Quando nós derrubamos o veto, eu lembro que tinha poucos cargos dentro do governo, mas tinha, foram mandados embora, e aí começou o distanciamento entre o deputado Faisal e o atual governador Mauro Mendes. Então, é impossível eu chegar e pedir voto, e com que cara que o meu eleitor vai receber, pedir voto para um cara que eu fiz e estou fazendo oposição, não pela pessoa dele, mas sim pelas matérias e pelo jeito que ele vem administrando o estado de Mato Grosso. Então, não concordo com o jeito de administrar e não o apoio. Então, não tem como pedir voto e estar no mesmo palanque. Então, realmente, essa colocação do professor Lullenberg, ela retrata muito o que eu venho enfrentando nesse mês da janela aberta até o final do dia 31, analisando todos os pormenores para ver em qual que é o lugar, qual que é o melhor lugar que eu possa estar num partido que compreenda essa posição do deputado Faisal. Pois é, essa questão do sol que a gente citou aqui, eu falei na abertura, Lullenberg também mencionou agora, e o deputado também, é que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do seu órgão especial lá, do TJ, decidiu por unanimidade mesmo, em sessão lá no dia 10 de fevereiro, dar fim à cobrança de imposto, o ICMS, não é? Feita aí sobre a energia solar aqui no estado de Mato Grosso, após julgar uma ação direta de inconstitucionalidade feita por esse rapaz aqui, que é o Faisal, e também pelo PV. O governo do estado, então, permitia a cobrança pela Energisa do tributo sobre a tarifa de energia, chamada TUSD, pelos consumidores aqui do estado de Mato Grosso, que utilizem, então, as usinas de energia solar. Só para deixar você mais a par do que está acontecendo. Esse assunto, ele já não está mais, já não faz parte, ficaram as rusgas somente, mas o assunto está líquido e certo, já não tem mais o que se discutir lá, não é? Não tem mais que falar em taxação do sol. Até então, nós estamos agora brigando para o cumprimento dessa decisão. Essa decisão foi exarada no dia 10 de fevereiro, nós já ultrapassamos, né, um mês né, da decisão, e o Estado foi notificar a Energisa somente agora, no dia 4. Fez uma notificação fiscal e depois da gente ter vindo novamente no processo, depois da desembargadora relator ter feito um novo despacho, determinando, né, a comprovação do cumprimento no prazo de 5 dias. E agora sim que a Energisa está acatando, inclusive mandou uma mensagem para todos os consumidores, é importante que você diga isso em primeira mão, ela vai estar ressarcindo na próxima fatura de abril o que ela cobrou de imposto sobre a geração das usinas fotovoltaicas do dia 4, certo? Do 3, 4 de março ao dia 11 de março. Por que o dia 4 de março? Foi o dia em que o Estado, né, notificou, fez uma notificação fiscal. Demorou para notificar, né? Demorou, tivemos que intervir no processo novamente para o Estado. Inclusive, eu fiz até um vídeo, olha, que se não fosse cumprir a decisão, nós íamos tomar todas as medidas, inclusive criminais. Isso é excesso de exação, é crime. Tá? Até a prisão do presidente da Energisa, se ela não cumprisse. E eu ia para cima mesmo, ia até o final. E graças a Deus a Energisa está cumprindo a partir desse mês. Aí você me pergunta, e o que ficou para trás desse 1 ano cobrado, desde abril do ano passado até março desse ano? Isso aí depende ainda de uma modulação da decisão, que ela vai ser feita pelo tribunal, eu não sei quando, mas tão logo o processo esteja maduro e concluído para julgamento, vai ter ainda o julgamento final. Mas a tese é muito boa, a tese é excelente, tanto é que não teve uma divergência na decisão da medida cautelar, e eu sempre falei desde o início, e eu, na época, eu comunicava muito com o governo, o que vocês estão fazendo? Isso é impossível cobrar, isso aí é um... Enfim, mas quiseram cobrar, cobraram, e eu não posso abrir mão dos meus posicionamentos, das minhas teses, do que eu entendo que é certo e justo. Eu acho, inclusive, que há que se fazer o ressarcimento para trás-mente, lá do antes, não é? Porque eu acho que porque se foi cobrado indevido, se era indevido,
Eu tenho uma tese melhor ainda, Paulo. Ninguém pode ficar embolsando esse dinheiro. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas pode concluir a sua tese rapidinho? Eu acho que o governo do estado do Mato Grosso, claro, se aceitasse a minha humilde opinião, poderia chamar o deputado, que é o autor da ação, junto com o Ministério Público, fazer um termo de ajustamento de conduta e a gente encaminhar esse para trás, que são 42 milhões que ele recebeu nesse último ano, para o Desenvolve-MT. E lá no Desenvolve-MT, abrisse, governador, uma linha de crédito para colocar usinas fotovoltaicas para as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm condição de pagar. Aí fazer financiamentos suaves, com juros bem suaves. Então, quer dizer, o mercado iria agradecer, o governo não iria perder o dinheiro, porque, na verdade, quem pegasse essa linha de crédito iria pagar em parcelas, mas iria pagar. E eu acho que todo mundo seria feliz. Esse deputado estaria atendendo a classe mais pobre que não tem condição. E o setor também, porque com esse dinheiro ele consegue movimentar mais ainda a economia e todo mundo fica feliz. Essa é a melhor saída. Uma linha de crédito desburocratizada. Exato. Né? Desburocratizado, isso mesmo, Paulo. O Jair Marques, que é o presidente. Mas Jair é muito bom. Eu falei com ele esses dias, convidei para vir aqui semana que vem, bora ver se ele traz novidades aí. Tem que ser um negócio mais sem burocracia, sem muito mimimi, porque o povo não tem como atender certas exigências aí que são feitas ao tentar qualquer linha de crédito lá na Desenvolve-MT. Muitas reclamações, viu, inclusive. O Opinião dá um tempo para o primeiro intervalo comercial, tá? E a gente volta já já, é um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando o Faisal Khalil, deputado estadual pelo PV. Fala em PV, já tem uma notícia aqui de uma importante liderança do PV, aqui no Gazeta Digital. Eu quero, antes dessa notícia, que fala do PV, trazer as notícias que dizem respeito à pandemia, os números, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Acompanhe conosco aí, o estado de Mato Grosso registrou 2 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 14.824 óbitos desde o início da pandemia em todo o estado. Mais 810 contágios foram somados à contagem do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que foi divulgado nessa terça, dia 15. Com isso, o número de infectados pela Covid-19 no estado totaliza 719.019. Desses, 1.971 estão em monitoramento e 701.596 são considerados recuperados, de acordo com a pasta. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e os descartados para a Covid-19, há 78 internações nas UTIs públicas e 35 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação de UTIs, no caso UTIs adultos, teve acréscimo de 1% desde a última atualização e está em 28%. Já os leitos de enfermaria, que são os destinados ao mesmo público, encontra-se em 8% de ocupação. Pois bem, o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Estopa, é o mais novo cotado para assumir o projeto de oposição liderado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Isso na disputa ao governo de Mato Grosso, nesse ano de 2022. Durante live no Facebook, nesta terça, dia 15, o gestor, que se encontra licenciado do Palácio Alencastro, voltou a comentar sobre a construção de uma candidatura de oposição contra o governo Mauro Mendes, que é do União Brasil, e ponderou que as articulações dependeram de consenso do grupo. Eu acho que dependem do consenso do grupo, não é? Além de Estopa, Emanuel voltou a se colocar aí como possível candidato, mas reiterou que nomes como o do ex-deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, senador Wellington Fagundes, que é do PL,
também serão avaliados pelo arco de aliança. Você entendeu essa engenharia aqui, Lorenberg? Que o Manuel está querendo, na verdade, no frigir dos ovos? Paulo e amigo telespectador, já há algum tempo eu estou percebendo toda a movimentação do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele não será candidato. Isso é muito claro para mim. Ele não será candidato, mas está ajudando ou provocando, melhor dizendo, provocando uma articulação, uma possível articulação para um candidato forte, com densidade eleitoral, venha disputar o governo do Estado. Eu, particularmente, não acredito que o vice-prefeito venha para essa disputa. Até porque ele não vai largar a vice-prefeitura com a grande possibilidade, do final do mandato, ser candidato a prefeito. Ele não vai sair disso. Agora, o que o Manuel Pinheiro está fazendo é buscando um nome para a disputa. Isso ele está fazendo com maestria, diga-se de passagem. O Emanuel, qualquer um que falar assim que vai disputar com homem a homem aí com o Mauro Mendes, ele apoia, porque ele está sangue nos olhos aí. E está aí articulando, está licenciado, inclusive, para fazer isso, essas articulações aí, está atrás de um nome. Esses nomes aí, aliás, o Leitão, que foi citado aí, ele, inclusive, ontem o Medeiros esteve aqui, o Zé Medeiros, falando aí que parece que tende a ser o nome do Bolsonaro, né? Para Exatamente. o Bandeira falou isso aqui, que o Leitão tem a simpatia do Bolsonaro porque foi colega de muitos anos lá na Câmara Federal do o então deputado federal Jair Bolsonaro. Meu caríssimo Calil, o Faisal Calil, você pensa o quê? Porque assim, esse posicionamento seu, você falava o Mauro Mendes foi lá, o governador foi lá e tal. Hoje, e o Faisal, quando o Mauro Mendes era prefeito, era aliado, não é? Votava contra, votava a fazer ponderações, mas era da base aliada, né? E agora tem essa situação. Como é que você vê esse processo aí? Já que você falou que se for para o PL, se for para o Podemos, e o Podemos estiver numa aliança lá que apoia o Mauro Mendes, você não apoiaria, né? Trabalharia contra, enfim. Como é que você vai se posicionar? Como é que você vê essa disputa aí? De que forma você pretende estar quanto ao candidato para o Paiaguás? Bom, o Estopa, considero ele também como um bom nome, mas também não acredito que ele saia. Né? Nilson Leitão é um grande nome também, foi deputado federal, tem eloquência, sabe fazer política, sabe conversar, sabe principalmente escutar. Saber ouvir, eu acho que é uma das maiores virtudes que o político tem. E o Nilson sabe fazer isso com maestria. Eu já conversei com o Nilson Leitão, ele me confidenciou, e aqui vou falar em primeira mão, que sim, está pensando nessa construção, mas não é uma construção que parte dele em busca do apoio do presidente Bolsonaro. É o contrário, o Bolsonaro que veio conversar com o Nilson Leitão sobre a possibilidade de ele fazer essa construção ao governo do estado do Mato Grosso. Então, é o inverso. Muitas pessoas, está querendo pegar a onda do presidente Bolsonaro. Não. O Nilson Leitão, se você for ver o histórico dele, foi candidato a Senado, ele com ou sem o apoio, se ele acha que tem condição, ele vai para cima mesmo. E eu acho que é um grande nome. Eu gosto muito da figura do nosso Nilson Leitão. Então, se ele colocar o nome à disposição, quem o conhece vai ficar muito feliz. Se depender de mim, já tem meu apoio. Olha só, bacana isso, já está anunciando aqui que essa preferência aí por apoiar uma possível aí candidatura do Nilson Leitão, ex-deputado federal, e que agora teria o apoio do Bolsonaro. O Estopa, a gente falou aqui do Estopa, que é hoje o cara que manda prender, manda soltar no PV. O Estopa também já disse aí que se houver essa questão na federação, PT, PCdoB, ele zarpa do PV, não é isso? Ele também já disse aí que não está muito de acordo com essa situação. Aliás, teve aqui, inclusive, o Estopa se queixando desse negócio de federação.
O telespectador do programa Opinião está perguntando aqui para o Faisal, bora ver qual que é a pergunta que chega. Boa noite, eu gostaria de saber do deputado Faisal quais são as pretensões dele enquanto político, pensando no futuro. Se trabalha para vir para governador ou se vem forte aí para a prefeitura da capital, isso para a próxima eleição, né? O grande abraço, Wesley Alves, presidente do bairro São Gonçalo. Ô Wesley, grande abraço para você da nossa região lá do Cochipó, onde eu moro há 30 anos. Tenho sofrido um pouco de pressão, pessoas que conhecem e acham que a gente tem conteúdo, que deveria colocar o nome a governo. A gente já fez uma construção para uma reeleição, tem algumas pautas que eu gostaria muito de estar à frente da Assembleia Legislativa, que eu não consegui, que eu estudei para isso e me sinto preparado, uma das quais é a CPI da energia, uma CPI de verdade, certo? Então, esse foi o meu planejamento, estar na Assembleia Legislativa e a construção, claro, uma prefeitura em 2024, ela é muito sólida, ela é muito clara, é a intenção de todo o grupo das pessoas que apoiam o Faisal, querem ver Faisal prefeito, querem ver Faisal no executivo. Isso não é de hoje ou de agora, isso aí é de muito tempo, há mais de 10 anos, quando nós começamos com o nosso projeto político. Então, claro, um passo de cada vez, prefeitura, depois governo. Eu acho muito prematuro essa questão. Você tem conteúdo, vamos lá, candidato a governador. Não é assim. Isso aí demanda tempo, a construção não é da noite para o dia, pelo contrário. Então, e eu não gosto também de flertar com algumas coisas, por exemplo, vou colocar meu nome a governador, ao governo, só para aparecer na mídia. Não acho isso legal. Então, tem que ter palavra, o político também tem que ter postura. Então, se eu sou candidato a governo, tinha que ter falado isso aí há um ano atrás e começado a construir. Tenho sofrido algumas pressões, hoje mesmo, ligações de pessoas pedindo que eu faça essa construção para o governo, que ainda dá tempo, mas eu acho que está muito em cima da hora. Uma coisa de cada vez. Primeiro, prefeitura, nos planejamentos Faisal. Deputado estadual, prefeitura e, num futuro um pouco mais distante, aí sim, governo. Ok. Deputado, já que foi citado aqui a Assembleia Legislativa, vou trazer um tema polêmico e saindo um pouco do nosso roteiro, embora um pouco mais depois a gente pode voltar a esse mesmo roteiro. Em novembro do ano que passou, o senhor deu uma entrevista para o site Leia Agora. Naquela oportunidade, o senhor dizia o seguinte, entre as suas respostas, tinha um trecho de uma resposta que dizia mais ou menos o seguinte, olha, eu apoio a criação do Conselho para defender políticas públicas voltadas à comunidade LGBT, que de fato é sacrificada, tem um tratamento muito preconceito com relação a ela. Pois bem, no dia 1º de dezembro, a Assembleia Legislativa, por 11 votos contrários ao projeto de lei vindo do governo, criando o Conselho LGBT, por 11 votos contrários contra 5. E aí vem 3 perguntas minhas, eu vou fazer as 3 juntas. A primeira, o senhor esteve nesta sessão? Se o senhor esteve nessa sessão, qual foi o posicionamento, qual foi o voto que o senhor atribuiu? E qual a razão, qual a motivação que o levaram a votar desta maneira? A segunda questão, e última, aliás, a terceira questão, é por que a Assembleia Legislativa tem tanta dificuldade em reconhecer a existência das pessoas ligadas ao LGBT? Por que a Assembleia Legislativa tem tanta dificuldade, uma vez que é a segunda vez, não foi a primeira, em 2015 foi a primeira? Tem 2 minutos para responder a essa pergunta aí. Bom, eu tenho que refrescar a memória. Eu não lembro dessa declaração, professor, que eu dei a ler agora. Realmente, É o site Lê Agora. Eu tenho que ver se eu dei essa declaração mesmo.
Porque o meu pensamento com relação à criação de conselhos é o seguinte, vamos criar mais conselhos, vamos criar mais alguns cargos, mais alguns jetons, mais alguns penduricalhos, isso aí vai acabar inchando a máquina. Então, esse foi nada contra o homossexual, pelo contrário, no meu gabinete tem mais de um, e a gente se respeita, e são cristãos e vão na igreja também, conheço, e participam conosco, não tem nada contra o homossexual ou família, pelo contrário, né? A gente tem que se respeitar. Eu acho que a gente chegou num parâmetro de se respeitar. Agora, a criação do conselho, eu sou contra a criação do conselho, seja do LGBT, seja de heterossexual, por causa desse inchaço. No dia da votação, eu não estava presente, eu estava em viagem, parece que eu estava em Sorriso. Então, eu realmente não votei. Eu não votei. Mas eu quero deixar claro aqui, respeito, independente da criação de conselho. Eu acho que o conselho, na minha opinião, é de só menos importância. Daqui a pouquinho você vai ver criação de vários conselhos e vai estar a máquina pública toda inchada. Da mesma forma que cria conselho LGBT, pode-se criar outros conselhos ligados também à sexualidade. Então, eu fico, não é que eu sou contra o LGBT, o conselho em si, sim. Essa é a minha opinião. Se o senhor estivesse aqui e não estivesse lá em Sorriso, e estivesse participado dessa sessão, dessa votação, o senhor votaria então, pelo que eu entendi, contra Contra, a eu já criação? falei, eu tinha falado inclusive com meus assessores, né, desse meu posicionamento, é contra o conselho. Mas não contra a causa. A causa, né? Eu Essa acho que tem sentido nisso, né? Não quer dizer que você... Bom, enfim. É que parece que tinha um assunto muito orçamento polêmico, preparado aí né? para... Nós ficamos sabendo, por detrás dos panos, de mais ou menos 35 milhões, mas não para a causa. Daí começar a criar cargos dentro voltados para o conselho. E isso aí vai contra a política que eu venho aplicando, que eu venho sustentando, desde quando me recandidatei, né, a um cargo público. Eu fui vereador, não queria mais saber, fiquei 2 anos fora, aí eu vim ser candidato a deputado estadual. Ok, a gente dá mais um break, mais um intervalo comercial, mas a gente volta já já com mais Faisal Khalil aqui, falando de política e outras coisas mais, no programa Opinião ao vivo, um instante só. O Faisal Khalil, deputado estadual, por enquanto, no PV, está conosco aqui. Eu vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro aqui, abrir esse bloco de perguntas, por favor, professor. Deputado, do ponto de vista da fiscalização, essa é a minha maior questão. Tudo que eu estudo sobre o jogo político, esse é o primeiro item que eu me debato e me pergunto a todo instante. A Assembleia Legislativa, no entender do senhor, com toda a sua experiência, tem cumprido, de fato, o papel de fiscalizador das ações, dos atos do Poder Executivo ou não? Se não está cumprindo de fato, o que falta para que a Assembleia Legislativa tenha uma maior desenvoltura no que diz respeito à fiscalização? Bom, eu acho que poderia ser melhor a questão da fiscalização. A gente não vê hoje em dia, até porque tem muita demanda, professor. Estou falando sobre pedágio agora. Eu te falo uma questão que eu estou vendo que está acontecendo, que o Estado vai virar o Estado dos pedágios. E a gente vem correndo, nadando contra a maré, e a gente não consegue. Se a gente faz um requerimento, não tem uma resposta. Sem uma resposta, às vezes, falta transparência. E sem a transparência devida, a gente não consegue fiscalizar. Quando você fala fiscalização, você, de fato, vai conseguir alguma coisa se alguém lá de dentro do Executivo te passar uma informação privilegiada ou diferenciada. Porque, do nada, nos papéis, está tudo certo. Te falo pelo pedágio, retornando lá no pedágio. Pejado lá de Alta Floresta. Pô, deputado, está aumentando o pedágio aqui e está ruim o serviço. Eu fui ver o porquê, aí eu fui lá fazer fiscalização. Para eu conseguir
processo administrativo, certo? O processo administrativo, para eu analisar o porquê que está se aumentando de 8,60 para 9,40, foi uma luta para conseguir uma cópia. Consegui minutos antes do julgamento. O julgamento estava tudo pronto, eu não consegui sustentar nada. Entendeu? Daí eu fui olhar, tenho, por exemplo, assim, um verificador independente, que é uma empresa escolhida pela AGER, dentre 3 indicadas pela própria concessionária. Olha só o que está previsto no contrato. Então, quem indica mesmo é a concessionária. A AGER escolhe uma das 3 indicadas pela concessionária que faz isso aí. Eu quero saber o dia que eles vão lá fazer a avaliação, que eu quero estar junto. Até hoje eu não consegui saber a data, não consegui saber o dígito do verificador, não consegui saber de nada. Porque quando você pega o processo, você vê lá, nota 10, 10, 10, 10. É tudo lindo, no papel está tudo lindo. Mas você vai ver na prática, não é. Não é. Então, a única forma de a gente conseguir mesmo fazer uma fiscalização quando o assunto é governo do Estado é através de uma CPI. É que te dá mais autonomia, te dá o poder como se fosse do judiciário. E hoje na Assembleia, você sabe que tem 5 CPI lá que correm desde 2019 e nunca finalizam. Se você for propor uma nova CPI, você não consegue. Então você não consegue fazer, a gente fica engessado. Essa é a verdade. Tem CPI de sonegação, tem a CPI que o presidente é o Wilson Santos, tem a CPI de energia, tem 3. Acima disso, você não consegue mais propor outra CPI, senão a assinatura de 16. Então, eu acho que dá para melhorar. O senhor tem razão, professor. Tem que melhorar. Okay. Mas tem que dar poder para o deputado, para a gente melhorar. Então, se a gente não tiver um poder de polícia, judiciário, eu mando um requerimento para a SECOM do Estado de Mato Grosso. Eu não consigo saber as agências que prestam serviço, não consigo saber os valores. Aí eles vão até o TCE dá ganho de causa, que não pode divulgar como que o Mauro gastará 90 milhões em propaganda institucional. Como é que você vai fiscalizar? É aí que está a pergunta. Fica difícil. Olha só, eu quero dar um recado importante para você. Olha só, eu tive verificando aqui, tem uma notícia boa, rapaz, que é o processo seletivo que será realizado aí pelo Centro Integrado Empresa Escola, o CIEE, lá que trabalha junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que vai convocar mais de 780 estudantes de nível médio e superior para estagiarem lá na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nas 79 comarcas, além da formação de cadastro de reserva, inscrições, elas vão, e também as provas online, né, poderão ser feitas aí a partir do dia 14 de março, ou seja, a partir de agora, né, de ontem, e que vai até o dia 28 e podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Olha, mais informações além desse assunto aí, tem sobre Bolsa Auxílio, quem pode participar. Olha só a importância disso, é um processo seletivo realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola, são 780 estudantes, é um assunto importante. Estava conversando com a assessoria lá do Tribunal de Justiça, pediram para dar uma divulgada nisso aqui, então está aí, portanto, só entrar no site do Tribunal de Justiça, www.tj.mt.jus.br, e saiba mais informações sobre esse processo seletivo aqui. O telespectador está perguntando aqui ao Faisal Calil. Bora ver aqui na tela. Eu admiro o professor Lorenberg, acho que o deputado Faisal faz um grande trabalho, sempre ao lado do povo, e será reeleito com certeza. Boa noite a todos. É o Pedrão do Poção. Até o Lorenberg ganhou elogio, só eu que não ganho elogio aqui nesse programa, né? Mas enfim, tá elogiando aqui e dizendo que tá apostando na sua reeleição aí, o rapaz lá do Poção. Eu tô preocupado. Esse negócio já ganhou, é amigo, já perdeu. Né? Mas eu tô mais preocupado, não pelo trabalho que a gente vem executando,
Principalmente a questão do partido que nós começamos a conversar hoje. Eu acho que nós temos que mudar esse sistema político quanto antes. É a minha opinião. O distritão seria o melhor. Seria o melhor porque eu teria liberdade para estar escolhendo um partido em que se adequasse ao meu perfil político. Se eu sou de direita, eu procuro um partido de direita, certo? E não procurar um partido que eu vou achar que é mais fácil de eu me reeleger ou de me eleger. Até hoje, as pessoas procuram um partido por causa disso. Ah, não, lá está de portas abertas, lá eu vou conseguir me eleger, ponto final. Então, perde a democracia. Sem falar da questão da desidratação. Eu posso me filiar a um partido e, de repente, não ter chapa. Posso fazer 50 mil votos. Dante não aconteceu isso? Dante, deputado federal. Sim. Ele foi um dos mais votados, o mais votado. O mais votado. Isso aí é a vontade do povo? Não é. É a vontade de um sistema. Então, nós temos que mudar. Acho que passou da hora da gente mudar hoje. Principalmente porque política se faz com pessoas. Então, eu estou preocupado com essa situação. Ah, já ganhou. Depende muito do partido. Não trabalhar também, não mostrar, né, e manter coesa a base é difícil demais, né? Não dá para falar. Já vi tanta situação assim, já ganhou, mas na hora H, ainda mais agora que esse tempo da informação que está muito, muito rápida, não é? Eu quero mandar um abraço aqui para o Elias, que está acompanhando lá no Santa Isabel o programa, mandou aqui um zap para mim aqui no meu zap. E um beijo para Keliane. E tem um outro também que mandou também aqui, que é o Everaldo. O Everaldo que está acompanhando lá no 3 Barras também o programa Opinião. Muito obrigado a vocês que acompanham aqui sempre ao nosso programa Opinião. Falar em questão de, já ganhou, como é que está a parte de, deputado, das suas emendas parlamentares? Eu não sei como é que está a sua relação com o Executivo, mas é provável que são impositivas, né? Você está de boa? Tem recebido? Como é que está isso? Bom, contrário do que as pessoas acham, não, deputado da oposição não tem direito a emendas. Tem sim, acho que eu sou um dos maiores executores de emendas dentro do parlamento. Então fala algumas aí, para onde que foram e tal, para falar assim, mas esse deputado não faz nada, para onde foram emendas suas? Vamos lá, Sapezal, uma ambulância. Mandei 200 mil para Santo Antônio do Liberger, 250 aqui para Chapada, 200 mil para Corizal, mandei um ônibus escolar lá para Rosário, enfim, eu espalho bem, mandei um veículo vir aqui para o SAMU, que é um veículo de interceptação rápida, o SAMU está precisando, sucateado aqui no nosso município de Cuiabá, enfim, a gente tem atendido da forma, acho que satisfatoriamente. Então, mas a maioria das emendas, chega a 70% é saúde. 70%, 80% é saúde. E eu tenho conseguido lograr êxito porque eu mando muito para custeio. Às vezes não aparece, o deputado não aparece. Não aparece. Você manda para custeio e alguém dá ambulância. O paciente, quando ele vai andar, ele anda na ambulância, certo? Uhum. Às vezes o custeio é até mais caro de gasolina, de motorista, de enfermeiro para acompanhar a ambulância. Mas a pessoa vai se lembrar, opa, eu andei naquela ambulância que o deputado deu. Mas eu já sou contrário, eu já foco mais no custeio. Por quê? Porque não precisa de projeto, você só encaminha e cai na conta da prefeitura. É por isso que eu sou o maior executor de emendas. Não tem problema de eu aparecer ou não aparecer para a população. Poconé, eu caminhei para Poconé 500 mil, 200 de custeio e 300 de infraestrutura. Okay. Livramento, mandei 200 mil. Né? Então, a gente, 200 mil para Livramento também, custeio de saúde. Eu foco muito na saúde. Acho que chega a 80% das minhas emendas são para a saúde. Não tem problema de aparecer ou não aparecer. O que interessa é que o dinheiro está à disposição do prefeito, dando mais liberdade para ele.
Ó, a gente gostaria, né, de continuar com o programa aqui, mas a gente tem horário de rede para cumprir, não podemos, e já estourou aqui, estão me dizendo aqui e aqui, estão me avisando, até Dorileu já ligou aqui já. A gente tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, muita gente no Facebook acompanhando ao vivo aqui, souberam que o Faisal ia estar aqui, o pessoal está lá também, um abraço a todos vocês, a gente não tem nem tempo para citar o nome de todos vocês que acompanham nesse instante a opinião pela página da TV Pantanal no Facebook. Deputado Faisal, muito obrigado por ter vindo, viu? Esse espaço aqui está sempre postos para bem informar, tendo novidade lá de interesse público, a gente está sempre aqui à disposição. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui no programa, de falar um pouco do nosso trabalho. Fiquei muito feliz, fiquei contente com o que vim e estou à disposição. Obrigado ao nosso professor Lerenberg, nosso vizinho, moço. E fiquei muito feliz pela abertura da mídia para a gente estar falando um pouco sobre o nosso trabalho aí. É muito importante. Prestação de contas, né? Exato. Bom trabalho aí, bom trabalho lá na Assembleia, tendo bom trabalho. E boa noite para você de casa. Né? É isso aí. Um abraço para a Caroline também, que é assessora de imprensa, que deu uma força para a gente mais uma vez, né, Carol? Que apenou para tentar trazer esse homem aqui e a gente conseguiu agora. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Ao vivo aqui no Opinião. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista o desembargador do Tribunal de Justiça, o corregedor do TJ, Dr. José Zuquim Nogueira. Assim como veio aqui na semana passada a doutora Maria Helena Povas, presidente do TJ. Amanhã, o Dr. Zuquim estará conosco ao vivo às 7h30 da noite. Então, marcado. Até lá, fica bem, fica com Deus também.